Opa! E aí, galera? Beleza? Então, na aula passada, nós estabelecemos os conceitos básicos da química, o que é a química, o que é a matéria, né? Uma ideia da energia. Aqui a gente vai começar o estudo da matéria, caracterizada. Vocês perceberam, devo ter falado várias vezes sobre átomos na aula passada e faltou definir o que é um átomo. É isso? É com o átomo em si que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Vamos ter a parte aqui de estrutura atômica, começar assim, ver como que é o modelo do átomo aqui, essa aula de modelos atômicos. Depois nós vamos falar sobre a estrutura, os níveis de energia, organização na tabela periódica, elementos químicos e vamos evoluindo um passo de cada vez. Para quem está chegando direto nessa aqui, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti e estou aqui com vocês nessa luta. Vamos começar aqui bem simples. Essa é mais uma aula de história do que uma aula de química em si. Tá? Então o conceito átomo vem lá do século V a.C., lá da Grécia Antiga, né? Dos filósofos lá, o Leucipo e o Demócrito são responsáveis, assim, são considerados os criadores desse termo, né? Átomo, que significa não divisível, e eles diziam que era a unidade básica da matéria, né? Quando você dividisse tudo, no máximo você chegava numa parte que era não divisível, era um átomo. Quando você fosse quebrando, sempre dividindo no meio as coisas, você ia chegar numa parte que é não divisível. Né? Eles eram filósofos, né? A gente diz filósofo, naquela época, né? Os cientistas e os filósofos eram as mesmas pessoas, na verdade. Eles tinham que entender um pouquinho de cada coisa. Daí, depois, só lá em 1808, né? Mais de 2000 anos depois, que veio Dalton e resolveu acolher o termo deles lá, o termo de átomo. E ele quis pensar, como que é esse átomo? Ele acreditava que existia esse átomo e ele queria ver como que era. Daí ele criou esse termo, ele criou esse modelo aí que é conhecido como modelo de Dalton. Essa bolinha azul aí na TV não é um enfeite qualquer não. É isso que ele achava que era o modelo dele. Para ele o átomo era assim. Por isso que a gente diz que o modelo do Dalton é o modelo da bola de bilhar. Ele achava que um átomo era como uma bola de bilhar. Era uma esfera maciça e indivisível. Né? Uma esfera bem pequena, maciça e indivisível. Não dava para quebrar e ela era totalmente maciça. E ele tinha uma ideia de que tinham elementos diferentes, né? Não era tudo composto da mesma coisa, mas que as coisas compartilhavam alguns elementos. Ele achava que eram as propriedades dessa bolinha dele aí, dessa bola de bilhar, que mudava de elemento para elemento. A ideia principal dele era que diferentes elementos eram diferentes tamanhos de bolinha, diferentes massas de bolinha. Essa era a ideia dele. Né? Bem simples, mas tem que começar de algum lugar. O Thomson não estava muito satisfeito com isso aí. Eu não sei exatamente o que ele estava querendo provar com o experimento dele, se foi o que ele descobriu de verdade. Mas já se sabia lá dos experimentos do Benjamin Franklin e de outros cientistas que existiam corpos que conseguiam conduzir a eletricidade, mas que os corpos não são eletrizados naturalmente, né? Em geral, os corpos são neutros. Então o Thomson, ele utilizou uma ampola de William Crookes. A gente não precisa detalhar exatamente assim o experimento, mas essa ampola era um tubinho assim, de vidro, em que tinha um polo positivo, um polo negativo, era ligado, né, a uma bateria de cada lado. O que acontecia? E dentro disso era vazio. Na verdade, ele fez esse experimento com alguns gases rarefeitos lá. Né, os gases em pressão
bem baixa. Então o que ele viu é que quando ele ligava uma corrente elétrica alta, tinha uma descarga elétrica aqui, você conseguia ver uma luz. E ele fez esse experimento passando aqui, além da bateria ali, você passando por um campo elétrico uniforme. Vocês vão estudar isso direito lá na física, não aqui na química não. Campo elétrico uniforme, assim paralelo. De um lado era positivo e do outro era negativo. Daí quando ele passava essa luz, ele via que essa luz era atraída para o lado positivo. Será atraída pelo positivo? Ele já pensou, opa, esse átomo aqui, o átomo desse gás aqui embaixo, que é o que está produzindo essa luz, não é um negócio indivisível. Né? Ele não é algo indivisível. Se ele normalmente é neutro e agora alguma coisa está indo para o positivo, tem alguma coisa aí. Aí que ele descobriu a existência dos elétrons. Ele postulou que, na verdade, o átomo não era uma bolinha indivisível, ela era uma bolinha, era uma bola que seria positiva, né? Para ele ser neutro, ele teria que ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então ele postulou que a gente tinha aqui, como no desenho aqui, não preciso fazer outro, uma bola grande positiva com várias bolinhas negativas ali, que quando ele passava essa descarga elétrica ali, ele conseguia destacar algumas dessas bolinhas negativas e elas iam para o positivo. Essa era a ideia dele. Então ele descobriu isso, essas bolinhas negativas ele chamou de elétron, que vem lá da palavra grega para eletricidade. E ele chamou esse modelo de um modelo do pudim de passas, né? Eu vi já a gente comentar de panetone também. Mas a ideia, o pudim de passas dele, é por que o pudim de passas? Porque ele era inglês e inglês curte pudim de passas. É só isso. Ele gostava do pudim de passas, ele imaginou um negócio redondo, seria o pudim, um monte de coisa ali, as bolinhas ali, os elétrons, as passas. Então, basicamente isso. Não precisa saber com muito detalhe não o que foi o experimento dele. O importante é saber que ele descobriu, aí foi a descoberta do elétron dentro do átomo. Já em 1897, né? Quase 90 anos depois do Dalton. Mas veja que a descoberta dele não durou assim tanto tempo. Que aí veio o Rutherford. Ele não estava 100% satisfeito com essa ideia. Na verdade, muita gente diz que ele queria comprovar mesmo essa ideia. Ele não estava satisfeito, mas ele queria ter a prova disso. Outros dizem que ele estava querendo refutar isso e criar um modelo novo. A verdade é que a gente nunca vai saber certinho o que passou pela cabeça dele quando ele montou esse experimento, que era bem estranho, assim, com umas ideias bem diferentes. Primeiro, já tinham descoberto aqui a radiação. Então ele pegou um polônio bem radioativo dentro de uma caixa de chumbo e abriu um buraquinho nessa caixa de chumbo, bem pequeno, que era aqui, ó, essa caixa preta com o polônio bem radioativo. O polônio radioativo fica emitindo uma radiação, a gente vai ver lá pra frente na aula de radioatividade o que é isso exatamente, mas ele estava emitindo radiação alfa, uma emissão alfa aqui, que é uma radiação bem pesada. E ele jogava isso direto numa folha de ouro, mas era uma folha de ouro bem fininha. Bem fininha. A ideia dele, a princípio, né, se o Thomson tivesse correto, o que ele está fazendo é jogando um negócio bem pesado numa malha bem fina. Seria como ele está dando um tiro de pistola numa cortina.
Ele pensou que ia furar, atravessar ali e chegar do outro lado. E ele colocou, primeiro, um filme fotográfico para registrar exatamente atrás, aqui. Daí ele achou, mas e se desviar, né? Porque se as partículas alfa são positivas e tem um núcleo positivo ali, ele deve abrir um pouco, né? Não deve sair 100% reto, deve dar uma espalhada. Então, ao invés de pôr uma folha reta ali, ele fez um que cobriu um ângulo maior. Daí ele pensou, mas se eu já estou cobrindo um ângulo grande aqui, quase 180 graus, por que eu não coloco um pouco na frente também? Ninguém nunca imaginou, imaginava que pudesse acontecer isso, mas ele falou, vou fazer assim. Então ele fez que nem no desenho aqui, ó. Ele pôs um filme fotográfico que captava os raios quase na volta inteira. O que foi muito inteligente, porque o que ele viu? Os raios batiam na folha de ouro e a maioria passava normal, né? Um espalhamento normal que tivesse. Passava reto. Alguns abriam um pouquinho. Ó, aqui nesse desenho a gente vê como estava acontecendo. Ó, os raios, a maioria, passava reto. Alguns davam umas leve desviada, sim. Só que o que ninguém esperava, alguns, bem poucos, eu não lembro o número correto, acho que é 1 a cada 200, não é algo, ou mais do que isso, não é algo que vocês precisam saber, obviamente, batiam aqui e voltavam para frente. Eram bem refletidos. Daí ele pensou, o que está acontecendo aqui? O que estava acontecendo? Aí que ele postulou que o que acontecia, ao invés de atravessar tudo aqui e destruir a parte positiva, né, no Thomson ali, ele pensou que seria algo desse tipo. O que estava acontecendo? Na verdade, o átomo não seria uma parada, um negócio inteiro positivo com algumas coisinhas negativas no meio. Não, que ele teria um núcleo, uma parte positiva bem pequenininha, bem no centro, mas que tivesse toda a massa do átomo, que fosse extremamente pesado. E os elétrons, a parte negativa, seriam bolinhas menores ainda, que estariam rodeando essa parte positiva, e entre elas tivesse um grande espaço vazio. E é por isso que a maior parte das partículas passava reto. As que passavam já perto do núcleo, que o núcleo era bem pesado, né, um material bem pesado, inclusive bem maior do que as partículas alfa que estavam jogando ali, esse núcleo bem pesado conseguia, né, a partícula alfa era positiva, o núcleo positivo, quando passava perto ele dava uma repelida e dava essa desviada. Mas até aí ele até estava esperando que tivesse esse desvio. Mas o que acontecia, que ele não esperava, é que fosse isso aqui aconteceu. Algumas batiam que acertassem o núcleo, né? Uma a cada 200 e poucas, eu não tenho certeza do número, acertava o núcleo e voltava. Então significava que toda a massa estava ali, né? Toda a massa desse átomo do ouro estava ali, porque ele colidia e era repelido. E não era só repelido por causa de eletricidade, por causa de energia cinética também. Aqui era uma colisão forte, uma partícula que era menor batia ali e voltava. Com isso ele calculou, ele conseguiu ver que tinha muitos espaços vazios e a massa inteira era concentrada no meio, num ponto positivo. Pelo número de partículas pela proporção, né, de pontos que voltavam
para os pontos que atravessavam, ele conseguiu ter uma ideia mais ou menos da proporção do tamanho do núcleo para o tamanho do átomo, que é muito menor. Muito menor. Tipo 200.000 vezes menor, uma coisa desse tipo. E aí ele chegou nessa hipótese chamada do modelo planetário, que é isso aqui. É provavelmente a figurinha que a maior parte das pessoas conhece como átomo. Esse modelo do Rutherford, que ele teria um núcleo positivo e vários elétrons rodando em volta dele, como se fosse um sistema solar. Com o tempo, né, já viu que um erro aqui na teoria dele é que não podia, né, ele descobriu que o núcleo não era uma partícula só, já tinha uma ideia que tinha uns prótons para cada elétron, que eles teriam que estar mais ou menos no mesmo número, né, quantidade de prótons e tinha que ser igual à quantidade de elétrons se eles tivessem a mesma carga para ser neutro normalmente. Mas se você vai juntar um monte de partícula positiva junto, como é que eles mantêm isso grudado, né? Como é que fica aquilo ali? Na verdade, você tem que ter alguma coisa estabilizando, né? Porque positivo com positivo iria se repelir e não ia dar certo. E tem alguma coisa ali estabilizando. E daí foi a descoberta do nêutron, que é a terceira partícula que compõe um átomo. Então, um átomo não é indivisível. A gente já sabe que aqui, a gente já viu até aqui que tem prótons, tem nêutrons e tem elétrons, que a gente vai detalhar mais certinho o que é cada um deles mais para frente. E hoje já sabe-se que mesmo os prótons, os nêutrons, os elétrons são divisíveis também. Mas o modelo do Rutherford não durou muito não. Porque em 1913 surgiu o modelo do Niels Bohr. Apesar do Rutherford ali, aquele desenho ser o mais clássico que a gente conhece normalmente, né, ele durou só 2 anos como teoria mais válida. O Niels Bohr já chegou um pouco depois. Ele fez, na verdade, ele estava trabalhando com outra coisa. Ele trabalhava com observação de espectros atômicos. O que é isso? Ele via lá que dando energia para gases diferentes, né, para elementos químicos lá, já diferentes, com uma energia eles emitiam luz. E cada um deles emitia certas frequências de luz. Né? Em geral, vocês vão ver aqui o que a gente considera os elementos menores na tabela periódica emitiam poucas frequências, os que são maiores emitiam maior número de frequências, né? Emitiam mais luzes diferentes. A maior parte deles não emitia toda aquela refração da luz branca, sabe? Tipo o arco-íris, o prisma, que você passa a luz branca e ela se divide em todas as cores do arco-íris e tem ali. Ele viu que faltava. Então ele já tinha relacionado esses espectros atômicos com os elétrons que teriam presentes, ele pensou, poxa, mas se alguns elementos têm algumas frequências, e frequência tem a ver com energia, isso também tem a ver com os elétrons, então eu acho que os elétrons têm diferentes níveis de energia em cada elemento. Alguns vão ter só os elétrons menos energéticos, outros vão ter os elétrons que têm mais energia também. E foi aí que ele surgiu com o modelo dele. Na verdade, ele fez uma série de postulados, que foi através deles que surgiu o modelo. Quais são esses postulados do Bohr? Bom, os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo, como o Rutherford tinha falado, mas em trajetórias circulares. Trajetórias circulares e bem definidas, e não todos na mesma trajetória. Isso ele chamou de níveis de energia. Então ia ter o núcleo, aqui ia ter uns elétrons que estariam rodando numa trajetória circular com a energia mais baixa. Quanto mais perto do núcleo teria uma energia mais baixa. Daí aqui teriam
outros elétrons com uma energia um pouco maior, rodando numa outra trajetória circular, daí outros com maior numa outra trajetória circular, um sistema de camadas ou níveis de energia. Em que, segundo o segundo postulado, cada nível possui um valor de energia constante. Então todos os elétrons de um certo nível têm um certo valor energético. Todos no próximo têm uma energia maior. Ele também percebeu, com alguns experimentos, que um elétron podia saltar de um nível de menor energia para um de maior energia. Como que isso aconteceria? Ele tinha que absorver energia. Então, se você desse energia para um elétron, ele pula para uma camada mais de fora. Ele ganha energia e vai para um nível mais energético. E ele sabia que quando ele perdia essa energia, ele voltava para a camada original dele, para o nível original dele. E sempre que ele voltava, tinha uma emissão de energia na forma de onda eletromagnética. Isso aí era o fóton, era a energia que emitia, era a luz que emitia. Esse eram os espectros lá, o espectro atômico que ele estava observando. Ele dava energia para o átomo, os elétrons, dava energia para os elétrons desse átomo. Os elétrons pulavam lá para a próxima camada. Quando eles perdiam essa energia, eles voltavam para a camada e emitiam as luzes. Inclusive, né, é só de curiosidade aqui, isso que explica, por exemplo, fogos de artifício. Sabe como é que funciona um fogo de artifício? Aqueles de ano novo e tal, aqueles que fazem um monte de luz? Basicamente, você tem ali um monte de elementos químicos nele e você vai acender um pavio que tem pólvora ali. O que é isso? Você está colocando fogo, está explodindo, você está dando energia para os seus átomos ali, está dando energia para os elétrons. Os elétrons ficam excitados. Quando um elétron salta para uma camada mais energética, a gente chama isso de um elétron excitado. Os elétrons ficam excitados, né? O seu foguete, lá, o rojão, sobe, daí ele vai subindo, vai transformando essa energia em energia cinética, né? Essa energia cinética em potencial lá para cima, e ele vai aos poucos perdendo a energia do elétron. Quando ele perde a energia, ele volta para a camada original e nisso que ele emite todas aquelas cores. É mais ou menos essa a ideia. Basicamente, ele trabalha com a excitação de elétron. E o último postulado dele aqui é que não existe o nível intermediário. Ou o elétron está em um nível ou ele está em outro. Ele não pode estar ao mesmo tempo em dois níveis. Ele não pode estar entre dois níveis. Então você tem um nível, ganhou energia, foi para o outro. Perdeu energia, voltou para ele, emitindo um fóton. Tá? O modelo dele é esse aqui, que é o que a gente usa até hoje. Na verdade, a gente usa uma coisa um pouquinho ainda mais complexo, né? Porque no núcleo aqui ele não é uma esferinha, né? Ele tem os prótons e tem os nêutrons, e a gente vai ter os elétrons em volta, nas camadas K, L, M, N, O, em volta, cada vez ganhando mais energia. Mas aquele postulado de que um não pode ficar entre duas camadas é verdade, mas não totalmente. Porque uma coisa que ele não sabia e que hoje a gente já sabe é que existem, além dos níveis de energia, as camadas, existem os subníveis de energia. Então tem as divisões de energia dentro de uma própria camada. Isso é um assunto um pouquinho mais para frente. Então a gente viu todos os modelos atômicos. O que são os modelos atômicos? E esses modelos ali, nós chegamos nos átomos. Mas isso não explicava, né? A gente sabia como era um átomo, mas a gente não sabia direito, né? Isso não explicava por que as coisas são diferentes, né? Tem coisas de um jeito, de outro. Esse não é exatamente o conceito do átomo, é o conceito de elemento químico, né? Que é o que a gente vai ver a partir lá da próxima aula. A primeira ideia do elemento químico veio lá do Boyle. Lembra lá de um dos iniciadores da química? Ele dizia que um elemento químico são as substâncias que não podem ser decompostas por nenhum método conhecido.
ele dizia que era um elemento químico, era a menor parte da matéria, um átomo, e que teriam diferentes elementos químicos. Ele estava certo de certa forma, mas ele não estava certo em dizer que não podia ser decomposto, né? A gente já viu que um elemento químico, um átomo, pode ser decomposto em, pelo menos, vocês já sabem, em próton, nêutron e elétron. A gente vai considerar o elemento químico como o conjunto dos átomos que tem as mesmas propriedades. Então é um elemento químico, os átomos que têm a mesma propriedade, não propriedades parecidas. Aí são grupos diferentes. O que dá essas propriedades? Número de prótons. Mas sem entrar com muito spoiler, porque isso aí é assunto da próxima aula. Beleza, galera? Bem simples, né? Isso aqui foi uma aula de história, não uma aula de química. A partir da próxima aula nós entramos na química em si. Então é isso aí. Dúvidas, vão estudando, mesmo que seja essa parte aí histórica, é mais para você ter uma ideia. A parte do Rutherford ali, às vezes cai em prova o experimento, uma ideia sobre o experimento dele. Mas as outras coisas é um pouco mais difícil. É só você ter uma ideia da evolução e ter uma ideia do que é o átomo hoje, que a gente vai entrar aí nas próximas aulas. Tá? Dúvidas, entra lá no site da Cultive, vai lá, pega material lá para estudar, entra lá no fórum, né, lá no fórum de discussão, fórum de estudos. Sempre vai ter alguém que tem a mesma dúvida que você. Com certeza você não tem essa dúvida sozinho, tá? E a gente vai se ajudando, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção e até a próxima. Fui!